Olá pessoal, tudo bem? Professor Robson mais uma vez com vocês. Olha só, agora que nós já sabemos, o que é história, qual a importância da história, nós também precisamos saber como estudar a história, E para estudar história é preciso conhecer alguns conhecimentos básicos, O primeiro deles é saber o que é sociedade. E a sociedade ela é composta por seres humanos, Os homens, as mulheres, as crianças, as pessoas constituem a sociedade. Para viver em sociedade é preciso trabalhar e trabalhando nós produzimos riquezas, não é verdade? E produzindo riqueza a gente desenvolve comércio, a gente sobrevive, a gente compra, a gente vende, não é? E também nessa produção de riquezas e nessa sobrevivência a gente desenvolve diversos artefatos, diversos instrumentos e a gente também desenvolve ideias e desenvolve bastante vivências. Isso é chamado de cultura. Temos também a religião e agora para gerenciar tudo isso a gente precisa da política. Para dar direcionamento, São as leis, são as normas de convivência. Então é sobre isso, sobre essas questões que nós vamos estar discutindo para compreender, compreender como estudar a história, porque a história ela vai se fundamentar nessas questões, A economia, a sociedade, a política e a cultura. Então nós temos um vídeo aí bastante interessante de um professor bastante legal que vai dar um aprofundamento sobre cada temática dessa, tá bom? Até mais! Tamo junto, hein? Fica em casa, se cuida, se comporta, não fica por aí, hein? Dando bobeira para o coronavírus. Tchau! Até mais! Então vamos nessa. Como estudar então tudo que o ser humano fez, Primeiro, não dá para estudar ser humano por ser humano, a gente ia ficar louco. Então a gente tenta estudar a sociedade que aquele grupo de seres humanos pertenceu. E como é que se estuda uma sociedade, Eu consigo estudar uma planta porque eu vejo a planta. Eu consigo estudar matemática porque eu vejo os números. E a sociedade, será que dá para ver? Será que só abrindo a janela da sua casa você consegue enxergar a sociedade? Será que um grupo de pessoas basta para você chamar de sociedade? Então você vai num estádio, me imagina um estádio de futebol cheio. Nós temos uma sociedade ali? Não, nós temos uma parte de uma sociedade. Então o que é sociedade se não dá para enxergar? Não é tão simples, mas eu vou te ensinar um truque para você começar a enxergar a sociedade. E se eu disser que a sociedade é como se fosse uma mesa e ela tem 5 pés, ela tem 5 pilastras, estruturas que não deixam essa mesa cair. E isso é a tal sociedade. Vou te ensinar então a enxergar essa sociedade a partir desses 5 pés. A hora que você enxergar essas 5 estruturas dessa mesa, você consegue enxergar então toda a sociedade. Vamos partir então pela primeira estrutura social, chamada política. Ih, política é chato, não gosto. Quando vem horário eleitoral eu troco de canal. Eu sei que parece chato pela TV, mas política não é só quem te governa. Política não é só um partido ou outro partido. Na verdade, se eu te disser que tem política até na sua casa... Esquisito, Vamos lá então, conceito básico de política. Política é a tentativa de entender o que é possível fazer hoje. Ué, é só isso? Praticamente. Quer ver? Se você está na sua casa, pensa, você sabe as regras dela, a da sua casa. Você sabe que horas você pode comer, você sabe quanto tempo você pode ficar no banho. Ora, são regras da sua casa. Portanto, é a política da sua casa. Você sabe quem manda e quem obedece. Até na sua casa tem política. No seu bairro também, você sabe até que horas da noite você pode fazer barulho e até que horas não é legal fazer barulho. O que você pode fazer na rua e o que você não pode fazer na rua. São as regras do seu bairro, é a política do seu bairro. Temos a política da cidade, temos a política do país e temos uma política mundial. Então olha que doido, A política nada mais é do que o conjunto de regras que nós mesmos estabelecemos. Esquisito. Mas, a partir de agora, você vai estudar um texto de história e você vai grifar tudo aquilo do texto que você percebeu que está falando de regra, que está falando de
política. Falou de regra, quem manda, quem obedece, quais são as regras do jogo, vai estar falando de política. Bora para segunda estrutura social. Essa é economia. De um modo bem simples, economia pode ser entendido como todas as escolhas que você faz para conseguir se sustentar. Por exemplo, se você morasse no meio de uma fazenda, lá no campo, longe de toda forma de urbanização, você está lá no meio do campo e você tem que fazer o que para sustentar? Provavelmente plantar, provavelmente agricultura. Então, sua forma de sustento, a sua economia é a agricultura. Agora, se você vive numa cidade, a sua economia vai ser outra. Provavelmente, para você se sustentar, você tem algum tipo de trabalho que presta serviço, ou um trabalho no meio de uma indústria, produzindo um objeto. Então, veja, economia nada mais é do que o modo que você escolheu para se sustentar. Só que em história, eu não vou poder dizer a economia de cada pessoa. Eu vou escolher a economia de cada sociedade. O Brasil, portanto, como é que o Brasil se sustenta perante o mundo? Gente, o Brasil ganha mais dinheiro vendendo o quê? Comida. Então, se eu tivesse que classificar a economia brasileira, seria ainda uma economia agrícola. Terceira estrutura social. A terceira estrutura social ela tem um nome interessante, chama sociedade. Muita calma. Essa estrutura social, chamada sociedade, nada mais quer saber do que o posto social de cada um. O que você faz para que a sua cidade, para que a sua sociedade se mantenha ou até evolua? Por exemplo, o meu trabalho é professor. Então, esse é o meu posto social. Eu, como uma peça de quebra-cabeça, eu faço parte de todo esse quebra-cabeça, ajudando algumas pessoas a entenderem melhor história. E o seu posto social, qual que é, né? E para entender a sociedade num todo, você vai ter que ver, a maioria do Brasil, por exemplo, trabalha onde? Qual é o posto social dessa galera? Ah, nós temos muitos camponeses, nós temos muitos comerciantes. Então, dependendo do tanto de gente que trabalha naquela função, você vai ter aquela sociedade, aqueles postos sociais, aquelas camadas sociais. E a última estrutura social, então, essa chama cultura. Cultura? Ah, já sei, cultura é aquela galera, né, que gosta de ler bastante, aquele povo que a gente fala, pô, esse cara tem cultura. Na verdade, não. Cultura é muito mais abrangente que isso. Tudo que você produz, tudo que você cria, até mesmo suas ideias, podem ser entendidas como cultura. Então, peraí. Então quer dizer que funk é cultura? É. Louco, então agora eu posso dizer que eu tenho cultura. É, você pode dizer que tem cultura. Qualquer livro que você leia, qualquer música que você ouça, qualquer ideia que você tenha faz parte de cultura. E como no Brasil você tem muitas culturas variadas, é por isso que a galera fala que o Brasil é rico em cultura.